Eu nunca usei essa forma de transmissão porque a gente tem menos controle, mas eu vou tentar usar ela, tá? Vamos ver se funciona. Acho que foi. Chico, Beleza. eu acho que foi, mas eu vou... Vamos passar o link para o pessoal? Beleza. No WhatsApp, que aí eu encaminho e boto na... Só no meu computador. Pifar aqui. Você já mandou nos grupos? O pessoal me mandando mensagem no privado aqui. Admitir todos. Vamos no WhatsApp primeiro. Não tá carregando o WhatsApp. Peraí. Me manda... O link é curto. Calma. Aqui. Tá, calma aí. https:// youtube.b Isso. N maiúsculo. N maiúsculo. 359. 359. C minúsculo. 3. FMUZ8. FMUZ8. Você botou https://? Não preciso. Não? Então tá. Conexão segura, hein? Agora foi. Tinha ativado o sininho. Obrigada, Letícia. Agora foi. Deixa eu mandar um áudio pro pessoal. Ai, meu Deus, coitados. Manda no... Botar o link no Instagram. Cadu já tá fazendo isso. Tá. Oi, Rafa. Pronto, acho que agora estamos mais ou menos normalizados. Uma pena, porque a gente estava com... Ia ter muito mais pessoas vendo pelo outro link, mas agora a gente deixou aberto. Tá subindo, vai. O que aconteceu? A última reunião, por algum motivo, o YouTube disse que estava violando direitos autorais de alguém, muito embora não tenha música nenhuma, não tenha nada. E eu já vi isso acontecendo com outra pessoa, e a solução não foi rápida. Então, o que a gente fez foi simplesmente cancelar a reunião e continuar indo no caminho, né? Que a gente estava com o professor Chico e tal. O professor está subindo o número de pessoas que estão assistindo. Já foi no Instagram, a gente vai passando. Passa no MedUFES, passa em todos os grupos. Sem restrição agora. A gente já tem a lista dos inscritos mesmo, não vai ser lista de menos. Medicina, passa para o sala de aulas? Não. Vou mandar. O problema dessa transmissão é que o pessoal vai pegar um pedação. Olha só, pessoas, vocês vão pegar um pedação de eu falando qualquer coisa, tá? Então, se vocês estiverem assistindo agora, ou tiverem chegado nessa parte, cliquem no ao vivo, que independentemente de que início da fala vocês pegarem, vocês vão ser transferidos para a parte mais recente do vídeo, tá bom? Boa noite. 52 assistindo. Beleza, tá crescendo. Boa noite, Isabela. Eu só encaminhei, não falei nada. Você encaminhou? Não. Tá bom, vai. Caminha, não tem problema. Tá começando a crescer aí. Tá chegando a galera. Pessoal, quem já for chegando, manda um boa noite pra gente ver quem tá chegando e tal. Isso, muito obrigada. Pra gente ver, porque o movimento que vai avisando. Parece que esse tem menos delay do que o outro. Só que esse aqui tem menos controle da transmissão. Tipo, não tem como fazer aquele início, sabe? A gente conversar com o Chico. Antes. Pronto. O pessoal tá chegando. Deixa eu mandar grupo. Coitado de você, Chico. Primeira vez que aconteceu isso. Tranquilo. Foi escolhido. Foi escolhido da noite. De boa. É só pra quem quer assistir mesmo. É bom que só fica a gente que tá interessada, né? Os interessados online. A gente quer perguntas, hein? Professor, a gente já chegou na marca dos 90 assistindo. Daqui a pouco a gente está subindo mais um pouquinho. Então, como essa introdução ela é bem padrão,
A gente vai começar e depois a gente passa a bola para você, tá bom? Combinado. Mais uma vez, reforçando, galera, se vocês conhecem algum amigo que está inscrito, manda o link novo para ele, porque o que aconteceu foi que o YouTube restringiu o nosso vídeo falando que estava tendo violação de direitos autorais. Não sei que direitos autorais são esses, mas vocês viram que eu mudei o nome para botar Última Reunião LACAP ao invés do título. Depois eu mudo isso a hora que a gente jogar para o público aqui no YouTube, tá bom? E estamos muito felizes, estamos chegando ao final do evento para fechar com chave de ouro. Acho que a última palestra foi muito legal, a gente teve feedback muito bom de vocês. E agora vamos para a palestra do professor Chico, que é pediatra, vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. E sempre voltando com as coisas que a gente relembra sempre vocês. Sim, gente, eu botei um flash para me iluminar. Mas, enfim, lembrar da palavra-chave. O professor vai ser enfático na hora que ele falar a palavra-chave, daí vocês comentam para a gente poder fazer a coleta de presenças normalmente. Lembrando que, obviamente, só vai receber presença quem estava inscrito no evento, porque agora está público, então estou só deixando isso um pouco mais bem estabelecido. E, por último, lembrar vocês que o processo seletivo da LACAP se encerra amanhã, o formulário, né, que seria a nossa primeira fase, e a partir deste formulário a gente vai selecionar as pessoas para a fase de entrevistas. Então, se você tem interesse em contribuir com a Liga, lembrando que essa é uma liga multidisciplinar, então não são só os cursos de medicina que vão entrar, e não necessariamente também os da saúde, a gente quer os engenheiros, os arquitetos, a galera do direito que tem interesse em contribuir com uma perspectiva diferenciada da medicina, certo? Hoje é papo sobre mercado de trabalho em saúde, e eu espero que vocês gostem bastante da palestra, porque eu estava falando com o professor Chico que em 2018 foi um dos primeiros eventos que eu vi sobre mercado de trabalho em medicina, e ele estava palestrando lá, e foi uma palestra que abriu muito meu olhar na época. Hoje ele já falou que vai ser um formato um pouco mais de bate-papo, mas eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu, porque foi aquele momento no qual eu percebi como eu deveria estar olhando um pouco mais para o mercado de trabalho, e foi o que me movimentou até chegar hoje na LACAP e tomar a presidência, tá bom? E boa noite para todo mundo. Professor Chico, a casa é sua, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo que estiver assistindo. É difícil falar sem ter conexão com quem está vendo. Isso é uma das coisas que facilita muito para o palestrante quando você consegue ver a cara de todo mundo e entender se as pessoas estão acompanhando o que você está dizendo ou não. Mas, em todo caso, eu vou tentar fazer aqui. Eu queria agradecer o convite da Liga, da LACAP, pela oportunidade de falar para vocês um pouquinho. Muitos dos dados que eu vou dizer para vocês aqui hoje são do censo de demografia médica do CFM, foi publicado em 2018, 2019. De lá para cá mudou muito pouca coisa, né? A gente tem um ano só de diferença, 2020 parece que é um ano que não existiu, e então a gente vai falar um pouco desses dados aí de demografia médica. Eventualmente eu vou interromper para poder projetar alguma coisa do slide aqui, mas aí logo depois volta para mim, tá certo? E a ideia nem é projetar tantos dados ou falar tanto de números, assim, mas eventualmente os números vão ser importantes porque eles vão embasar o que eu estou dizendo. Vai ser muito num formato de bate-papo, assim. Eu vi o finalzinho da última palestra, assim, e me parece, pelo menos no final, que foi muito parecido também com um bate-papo, assim, né, que ela estava tendo com vocês, e eu perdi a parte tão impactante do final, peguei só os comentários finais, então não sei o que foi que ela disse exatamente. Mas beleza. O que a gente vai discutir hoje é o mercado de trabalho médico, as atualidades e as perspectivas daqui para frente, de que maneira isso vai impactar a vida de vocês. Não tem como começar por um outro caminho que não seja discutindo a quantidade de médicos no Brasil. Acho que quando a gente fala de mercado médico no Brasil, a gente tudo que vem à cabeça de todo mundo logo de cara tem muito médico se formando e tem médico demais entrando no mercado. Essa é uma das coisas que vem primeiro na cabeça, né, de todo mundo. Pensando nisso, eu trouxe alguns dados desse estudo de demografia médica. O que a gente vê no Brasil é uma progressão quase que geométrica, né, desses números ao longo do tempo. Se vocês pararem para perceber,
Eu vou compartilhar aqui um dos slides, né, na verdade, e aí até pedir a Fernanda para ela poder depois ativar de novo o meu compartilhamento de tela aqui que está desativado. Mas eu vou falando enquanto isso. A gente saiu do ano 2000 para cá, 2020, de cerca de 290 mil médicos para quase 480 mil médicos. Então, em 20 anos, a gente conseguiu aumentar o número de médicos em cerca de 200 mil médicos no Brasil. A gente demorou mais ou menos, 70 anos para chegar a 200 mil médicos no Brasil e agora em 20 anos a gente já conseguiu acrescentar mais 200 mil. O dado assustador que eu tenho para vocês e que eu trago para vocês é pior do que esse, porque na verdade o que a gente percebe é que atualmente formam-se no Brasil cerca de 30 mil médicos por ano. Se a gente for fazer a conta, 30 mil médicos por ano, daqui a 10 anos serão 300 mil médicos e daqui a 20 anos serão 600 mil médicos. É muito médico mesmo. 600 mil médicos em 20 anos. 20 anos pode parecer muito pouco tempo, mas se a gente considerar que vocês vão se formar aí em média com 25, 26 anos, talvez, alguns um pouco mais jovens do que isso, e daqui a 20 anos, mais ou menos, vocês vão ter aí, vamos chutar, 45 anos. 45 anos é exatamente a média de idade do médico brasileiro em atividade hoje. O que significa que com 45 anos vocês vão estar no auge da forma ou no auge da plenitude laboral de vocês, assim, né? Vocês vão estar no auge da carreira profissional daqui a 20 anos. E 20 anos pode parecer muito tempo para a gente acrescentar esses 600 mil médicos na conta, mas 20 anos passa muito rápido. Eu mesmo tenho 15, quase 16 anos de formado, então passa muito rápido mesmo. Se a gente considerar que as residências têm ficado cada vez mais longas também, e aí quem for fazer residência vai passar por esse processo de formação aí de 5 anos, às vezes 6 anos, alguns 7 anos de formação de residência, né, considerando uma especialidade, uma subespecialidade, uma subespecialidade, vocês vão chegar quando vocês entrarem no mercado de trabalho, daqui a 10 anos, por exemplo, já vão ter mais 300 mil, então somos 290, vamos ter mais 300, vai dobrar esse número daqui a 10 anos, e mais 10 anos 600 mil. Então, a progressão agora é essa, na verdade. E se vocês começarem a entender esse processo, vocês vão talvez direcionar um pouco melhor a carreira de vocês para esse caminho, para sair um pouco desse lugar comum que ou essa vala comum que vai se transformar a medicina em 20 anos, ou em 10 anos, talvez. Isso tudo considerando que a gente não vai abrir mais nenhuma faculdade de medicina no Brasil em 20 anos. Considerando apenas as que existem hoje, é isso. Então, em 20 anos, mais ou menos, a gente vai ter os 290 mil de agora, talvez a gente tenha uma razão de saída de mais ou menos 800 médicos por ano, assim, então 800 médicos por ano, então em 20 anos 16 mil médicos vão estar fora do mercado. Então, você tem 290 hoje, menos 16 mil, daí 274, mais 600 mil, são 880 mil médicos, mais ou menos, daqui a 20 anos. Para vocês terem ideia, de técnicos de enfermagem existem hoje no Brasil cerca de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Então, nós seremos 800 mil. Essa é a proporção do mercado de trabalho que espera por vocês. E aí, se a gente parar para pensar, bom, mas vai ter lugar para médico, sempre vai ter lugar para médico trabalhar. É provável. A questão não é se vai ter emprego ou se não vai ter emprego, mas é qual tipo de emprego e qual é a remuneração que a gente vai encontrar, tá? Então, só para ilustrar o que está acontecendo,
Eu já vi aqui que está ativo, de novo. Só para ilustrar o que está Obrigada. acontecendo, nada, imagina. Só para ilustrar o que está acontecendo, a medicina no Brasil está se transformando numa profissão essencialmente feminina. Então, as mulheres já são maioria até os 34 anos de idade, elas são a maioria das formandas também, né? Elas ultrapassaram os homens ali por volta de 2015, 16. Elas hoje, até os 34 anos, são mais ou menos 55% a 60% dos médicos. A gente precisa pensar que, e aí, sem juízos de valor ou sem questões sexistas ou sem questões de gênero, sem abordar absolutamente nada disso, a gente precisa entender que a entrada da mulher no mercado de trabalho é diferente da entrada do homem no mercado de trabalho, por razões diversas, culturais, e aqui eu não estou fazendo, de novo, juízo de valor nenhum, se está certo, se está errado, se deveria ser assim, se não deveria ser assim, estou constatando um fato mesmo. A entrada da mulher no mercado de trabalho é um pouco diferente do que a entrada do homem no mercado de trabalho. Ela tem que frequentemente interromper parte da sua vida de trabalho muito em virtude dos filhos. Se isso está certo, se isso está errado, não é, eu não tenho que julgar. A questão é que as mulheres têm um relógio que conta o tempo, e se elas pretendem ter filhos, elas precisam, em algum momento, parar a carreira no momento em que elas estão fazendo a curva de ascensão profissional para fazer isso. Os homens podem ter filhos, em tese, até muito mais tarde, e aí eles acabam focando um pouco mais na carreira de trabalho logo no início do que propriamente na vida familiar. Essa é uma característica. A tendência, então, é que a medicina vá se transformando mesmo numa profissão feminina, e isso é natural, aconteceu no mundo inteiro, vai acontecer no Brasil, e isso vai impactar, de alguma maneira, também na remuneração do mercado médico, porque a gente sabe que, em média, as mulheres ganham menos que os homens. Isso também é a constatação de um fato, não é uma defesa de certo e errado, tá? E isso vai impactar também, obviamente, não só no salário delas, mas se a média salarial diminui, a média salarial para todo mundo diminui, inclusive para os homens. É ruim ficar tentando discutir mercado de trabalho falando de gênero, né, ou de sexo, mas ele tem impacto e a gente precisa não ser hipócrita a ponto de não reconhecer que esse impacto existe, né? Não é uma discussão que eu gostaria de ter, mas ela existe, tá? Então, além disso, né, a gente tem a concentração do profissional médico basicamente nas capitais, assim, e aí especificamente o Espírito Santo. Eu vou falar muito do Espírito Santo. Eu sei que tem muita gente que quer ir embora, quer, sei lá, ir para São Paulo, fazer residência fora, mas a gente vai se ater um pouco ao mercado local, assim, e tentar extrapolar para o Brasil. A outra característica do trabalho médico que vale a pena ser discutida é que existe uma concentração mesmo do médico nas capitais. Isso não é mentira, isso é verdade. O que é mentira, talvez, ou que seja mentira, é que existiu no Brasil uma política de interiorização do médico. Isso de fato não existiu. A gente já tem aí pelo menos 10 anos de estratégias nesse sentido, de tentar levar o médico para o interior, e isso ainda não teve impacto sobre a mudança na demografia médica, assim. Então, só para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando, esse é o número total de médicos por estado na região sudeste. Eu vou compartilhar essa tela com vocês. Então, vamos lá. Bom, esse é o número total de médicos por estado, certo? Na região sudeste, assim. Então, a gente tem aí mais ou menos 24 mil médicos, né? Então, para atender uma população de 86 milhões de pessoas. E aí, olha como é curioso, o Espírito Santo tem 9 mil médicos ativos no CRM. Você pode estar falando, mas meu amigo que formou agora, o CRM dele é 15 mil. Beleza, 15 mil, 16 mil, já não sei mais quanto tá.
Mas teve muita gente dessa galera que começou lá atrás, né, o CRM 001 já faleceu, provavelmente, o 02 também, e assim sucessivamente. Então, a gente tem mais ou menos aí 9.600 médicos aqui no Espírito Santo, numa razão de 2,2 médicos por cada, aliás, de 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes. É uma média inferior à média, por exemplo, de São Paulo, ela é muito inferior à média do Rio de Janeiro, 3,55. O curioso é quando a gente vai discutir as capitais. Então, quando a gente olha, voltando para o Espírito Santo, ele tem muito menos médico que Rio, São Paulo e Belo Horizonte e Minas Gerais. Ele tem uma razão muito menor do que ele tem uma razão muito menor do que os outros, né, estados. E, além disso, ele tem uma população, e apesar disso, ele também, ou considerando tudo isso, ele tem uma população também muito menor. A grande curiosidade vai quando a gente vai para o município de Vitória e compara ele com as outras capitais, assim, né? Então, se são 9.000 médicos no Espírito Santo, 4.500 mais ou menos estão na Grande Vitória, o que significa que metade dos médicos no Espírito Santo estão na Grande Vitória. A razão é brutal, o que dá mais ou menos 12,3 médicos por cada 1.000 habitantes na cidade de Vitória. Então, quando a gente pensa em São Paulo, que é um centro de atração de médicos do Brasil inteiro, né, eles têm uma proporção de 4,98 médicos por 100.000 habitantes. A gente tem mais do que o dobro de São Paulo. Então, Vitória é o mercado. E aí, se vocês quiserem comparar com o restante do Brasil, não, nenhuma cidade do Brasil se aproxima de Vitória nessa razão de médico por 1.000 habitantes. A mais próxima está aqui logo do lado, é Belo Horizonte. Então, Vitória é um mercado saturado. Se vocês pensarem, mas qual especialidade eu devo fazer para ficar em Vitória? Pensando exclusivamente em mercado, não consigo ver uma especialidade que não esteja já saturada por aqui, tá? Então, esse dado é importante. Quando vocês olham, entretanto, o interior do Espírito Santo, e está aqui, né, o interior do Espírito Santo, a gente percebe que essa razão cai de 12 para 1,4 médicos por 100.000 habitantes. Então, é evidente que o interior do estado do Espírito Santo ainda é muito carente de médicos. E isso se verifica em praticamente todos os estados. Quando a gente olha, por exemplo, Minas Gerais, Belo Horizonte tem 7 ponto alguma coisa médicos e o interior 1,6. Claro que Minas Gerais é um município, é um estado da federação que é gigantesco e tem muitos e muitos municípios. Mas quando a gente olha para o nosso estado, que é pequeno, você atravessa o Espírito Santo em menos de um dia de carro, muito menos do que isso. É um estado pequeno, com poucos municípios, e a gente não consegue interiorizar o médico, né? Essas políticas, então, de interiorização do médico não se verificaram na prática. A gente ainda tem carência, especialmente de especialistas no interior, e ainda a gente tem um mercado relativamente povoado por generalistas, tá? Então, bom, vamos lá. Deixa eu só passar o próximo slide aqui. Bom, quando a gente pensa em faculdades de medicina, né, porque são elas que geram esse fenômeno, né, de concentração de médicos, assim, elas geram um fenômeno bastante peculiar. E aí, quando a gente compara o Espírito Santo, por exemplo, com estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os mais próximos da gente aqui, a gente percebe que Minas Gerais tem mais ou menos 15 faculdades públicas e 28 faculdades privadas, um total de 43 faculdades de medicina em Minas Gerais. São Paulo tem 52 faculdades de medicina e o Espírito Santo tem apenas 5. Mas a nossa razão de médicos por 100.000 habitantes é maior do que a deles, né? Então, é curioso que a gente não consiga perceber que o número de faculdades de medicina deve ter relação com o tamanho da população daquele estado. Tudo bem? Então, a princípio, eu acho que esse é um dado que a gente precisa estar atento, assim, né? Então, a saturação
da colocação do médico nesse mercado de trabalho, e aí, especialmente no Espírito Santo, isso se verifica com mais intensidade do que em outros estados da federação, quando a gente considera a capital, tá? Deixa eu só ver o que a gente tem de perguntas aqui até agora. Tem uma pergunta que veio de vocês, que é assim, se diferenciasse, né, como apostar na residência médica, especialidade, subespecialidade, é uma forma segura de garantir um espaço confortável no mercado. Na verdade, pensando especificamente na Grande Vitória, não. Então, agora, é claro que para o interior do Brasil como um todo, parece ser verdade ainda, né? Então, ainda é verdade que especializar-se pode fazer alguma diferença se a sua intenção é para o interior, porque há uma carência muito grande de especialistas lá. A gente tem, entretanto, um grande problema na interiorização do médico, que vocês já devem ter discutido isso inúmeras vezes em várias outras situações. O especialista tem dificuldade de se interiorizar porque ele não tem recurso para exercer a especialidade dele no interior, né? Então, o especialista, normalmente, ele demanda recursos mais especializados, mais tecnológicos, hospitais de complexidade um pouco maior para poder se interiorizar. Então, é problemático por causa disso, assim. Então, a minha resposta para essa pergunta, se especializar e subespecializar é uma forma segura, não é seguro, nem é confortável, nem é garantia de que isso vai acontecer, tá? Passando para frente, a gente percebe que o recém-formado ele sai hoje da faculdade com pouca visão de mercado mesmo, né? Então, eu entendo que vocês querem que daqui a pouco eu fale de valores e eu vou falar dos valores todos de salário e de especialidade de uma maneira geral, assim, mas o recém-formado ele sai da faculdade com pouca visão de mercado, e essa distinção que a gente começou nesse bate-papo, a Fernanda até falou, isso abriu os meus olhos, isso me fez pensar um pouco mais em mercado, porque vocês entram na faculdade de medicina, mais ou menos 64% de vocês entram na faculdade de medicina com a ideia de que vocês escolheram ser médicos para fazer o bem ou a diferença na vida das pessoas. Esse é um dado importante, então guardem isso, assim. Eu entrei na medicina pela vontade de fazer diferença na vida das pessoas ou fazer o bem. Essa é a resposta de 64% dos recém-formados no Brasil. Outros 28%, e aí não é 100%, porque isso é ranqueado de acordo com pontuação, mas assim, 28% dizem que entraram pelo potencial de remuneração, certo? Então, é mentira essa história de que o aluno de medicina tem entrado na faculdade, ou ele não admite pelo menos, mas de que ele entra na faculdade de medicina pensando em ganhar dinheiro. A verdade não parece ser essa. O aluno de medicina entra na faculdade de medicina com outras preocupações. Eu questiono se isso é verdade ou se isso é só uma resposta bonita para botar num questionário, porque a gente vai ver alguns outros dados mais na frente que vão talvez provar exatamente o contrário disso. Aqui eu preciso interromper um pouquinho para falar para vocês qual que é a nossa palavra-chave. Vou até compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam vê-la. A palavra-chave deste momento, do meio do caminho, é carreira. Então, a gente estava discutindo ali a vontade de fazer diferença na vida das pessoas ao fazer o bem. 63,5% responderam que essa é a motivação para terem escolhido a faculdade de medicina. Tá? Esse dado não se verifica quando a gente vai para os outros dados, certo? O recém-formado tem como expectativa, logo depois que ele se forma, né? Então, mais ou menos 34%
pretendem fazer residência médica na mesma escola que ele concluiu o curso, se ele é de uma faculdade privada, 18% só de uma faculdade pública, aliás, privada, né? E 34% na pública. Mais ou menos 60% deles querem fazer residência médica em qualquer outra instituição, na deles ou em outra. E só 16% querem iniciar imediatamente a prática médica. Querem começar de imediato a prática, certo? Esse é um dado também importante, assim, né? A maioria de vocês quer fazer residência médica e a gente precisa se perguntar por que não fazem, né? E eu vou mostrar um dado para vocês que é preocupante, assim, especificamente da questão de vagas de residência no Espírito Santo, assim. É claro que existe uma falsidade desses números de residência médica, a gente precisa dizer isso também, porque grande parte dessas vagas de residência médica no Brasil são de medicina de família e comunidade. E aí é natural que a maioria não queira fazer isso, tá? Por razões distintas, mas essencialmente por uma questão talvez sim de remuneração e de ficar preso a comunidades no interior ou nas periferias das grandes cidades, que é onde se exerce com mais frequência essa especialidade. Então muita gente não quer viver nesses locais ou trabalhar nesses locais, tá bom? Bom, quando a gente olha para onde vocês querem exercer a medicina, né, muitos de vocês, mais ou menos 44%, dizem que querem na mesma cidade onde nasceram, não necessariamente onde fizeram a graduação. Então, muitos querem voltar para o interior, talvez, considerando que vieram de outra cidade para as capitais para estudar. Isso também não se verifica na prática, né? Vocês dizem que querem isso, mas é difícil interiorizar o médico, então é difícil que vocês voltem para as cidades de onde vocês vieram. E isso tem a ver com a capacidade que o mercado vai ter de absorver esse profissional depois. Então, apesar do interior do Brasil ser uma fronteira aberta, considerando o número de profissionais, né, especialmente de especialistas, tem poucos especialistas no interior, quando a gente pensa que esse especialista não quer voltar, ele tem razões para não voltar. E as razões mais importantes são as condições de trabalho no interior para ele, tá? Bom, continuando a conversa aqui, né, assim, eu vou rapidamente ler mais umas duas perguntinhas. Se eu acredito que a faculdade de origem do indivíduo pode exercer um diferencial importante no mercado de trabalho, se, por exemplo, faculdade pública de grande renome contra uma faculdade particular pouco conhecida. Sinceramente, não é uma questão de acreditar nisso ou não, é uma questão de verificar isso na prática, assim. Parece que, do ponto de vista de mercado, conta muito mais a instituição onde você fez residência. Mercado de trabalho não é uma coisa médico, né, especificamente. Mercado de trabalho médico não é uma coisa que a gente observa que funciona mais ou menos da mesma maneira que os outros mercados de trabalho, tá? É preciso o networking, né, que se chama, né? Então, assim, a questão de se inserir em grupos de trabalho, em grupos e clínicas renomadas ou em serviços específicos famosos no Brasil, enfim, né, de renome, de boa colocação, a capacidade de se inserir nesse serviço influi muito mais na sua capacidade de entrar no mercado depois. O mercado de trabalho médico não funciona muito como outros mercados, assim, né, em que você chega numa empresa, apresenta um currículo, se o seu currículo for bom ou tiver, né, muitas qualidades ali, você vai ser contratado por aquela empresa. O mercado de trabalho médico funciona com uma informalidade por baixo dele, que é a indicação, é um cara que trabalhou comigo, é um cara que se formou na mesma escola que eu, foi um residente meu aqui do hospital, então eu conheço. Isso tem muita importância no mercado de trabalho médico, a princípio, para quem tem interesse de formar esse networking, assim, muito mais do que propriamente o currículo. Entretanto,
formar-se numa faculdade de nome, né, uma faculdade pública, uma faculdade que tem um nome mais reconhecido pelo mercado, pode ser importante na hora de entrar nas residências mais concorridas. E aí eu acho que dali para frente é o que faz a diferença. Então, mas nada te impede também de formar numa faculdade privada, menor, menos conhecida, né, com menos nome, e também entrar em grandes serviços de residência médica, como a gente verifica com relativa frequência, tá? Bom, eu estava falando disso porque grande parte de vocês, assim, querem trabalhar, na verdade, em hospitais. E aí, é especificamente na entrada do hospital que essa coisa, esse mercado informal de médico costuma fazer algum efeito. Se a gente olha para a vontade que vocês têm de trabalhar, os locais de trabalho que vocês gostariam de trabalhar, a gente percebe que mais ou menos 79% dos médicos que se formam no Brasil têm vontade de trabalhar em hospitais. 45% têm vontade de trabalhar em clínicas e só 50% têm vontade de trabalhar em hospital, em consultório particular. Dali para baixo, unidade básica de saúde, programa de saúde da família, universidade, indústria farmacêutica são percentuais muito mais baixos, tá? Detalhes que são importantes. Mais ou menos, 60% dos médicos brasileiros trabalham em hospitais, tá? Quase todo mundo, assim, muitos de nós trabalhamos em hospitais. Quase 80% dos médicos brasileiros prestam algum tipo de serviço para o SUS, ou trabalham no SUS, ou prestam algum tipo de serviço para o SUS. Então, essa é uma outra mentira, quer dizer que o médico brasileiro não quer trabalhar no SUS, ele não só quer como ele trabalha, 80% de nós estamos lá. Quando a gente pensa em consultório particular, 50% dos indivíduos querem ter um consultório particular ou 45% querem trabalhar numa clínica. Se a gente somar essas duas coisas, tipo assim, né, você vai trabalhar numa clínica de especialidades com o seu consultório ou você vai ter o seu consultório próprio, né, assim, só seu. 95% dos médicos querem trabalhar numa clínica ou num consultório. É muita coisa. É quase a totalidade. Entretanto, só 30% dos médicos no Brasil conseguem trabalhar em consultório privado. O setor público, ele absorve a mão de obra médica, ele desgasta essa mão de obra de alguma maneira, ele monopoliza um pouco essa mão de obra e o médico começa a ter medo de correr riscos, porque abrir um consultório particular ou uma clínica é abrir um negócio. E correr riscos não é propriamente uma das coisas mais recomendáveis no Brasil. Então, a tendência é que eles se refugiem no setor público. O problema, e aí é exatamente agora que a gente vai começar a falar de valores. O problema é que a concorrência do setor público, que detém o monopólio, praticamente, da mão de obra médica no Brasil, ou quase que a totalidade dela, com a concorrência do setor privado, ela é desleal. Porque se eu emprego a imensa maioria dos médicos e eu sou o Estado, eu acabo definindo o preço do trabalho médico. E aí é agora que a gente começa a falar de valor mesmo. Porque se vocês pararem para pensar, a gente tem uma remuneração média no Brasil que varia de R$11 mil a até R$19 mil. Essa é a remuneração média do médico brasileiro. Tá? Em média mesmo, e aí varia se é generalista, mais próximo de 11 mil, se é especialista, mais próximo talvez, e subespecialista de 19 mil. Então, a especialidade que ganha menos ganha ali em torno de 9 a 11 mil, a especialidade que ganha mais ganha em torno ali de 19 a 21 mil. É isso. Essa é a média. Mas a média global é em torno de 12 mil, ou seja, a gente tem muito mais próximo do valor inferior do que do valor máximo. 12 mil reais é quanto ganha em média um médico no Brasil. E ele trabalha em média 60 horas por semana
e ele trabalha em média em 3 lugares ou mais. A realidade hoje é esta. É o que dizem os números da demografia médica brasileira. É ruim? É ruim. É bastante ruim. Porque a gente tem que trabalhar frequentemente em mais de um lugar, né? Então, em média, 3 lugares, e ter uma remuneração ali em torno de 12, 13 mil reais, juntando todos esses salários, tá? E trabalhando em média 60 horas por semana. Não é uma realidade agradável. E aí é que está a questão. Se vocês olham do ponto de vista das especialidades clínicas no Brasil, vou falar das cirúrgicas daqui a pouco, que são a preferência da escolha da maioria das mulheres formandas, isso também, de novo, é dado, é como os números se comportam. Se a gente olha para as especialidades clínicas, que são a preferência da maioria das mulheres no Brasil, cerca de 65% a 70% das formandas escolhem especialidades clínicas. Entre os homens há uma inversão disso, então 55%, 60% dos homens escolhem especialidades cirúrgicas. Então, voltando, se a gente escolhe especialidade, se a gente vai olhar para especialidades clínicas especificamente, a que melhor remunera, e aí esse é o ponto de vista que eu quero provar, a que melhor remunera é medicina de saúde e comunidade, de família e comunidade. Medicina de família e comunidade remunera em média 14 mil reais no Brasil. Então, entre as especialidades clínicas é a que melhor remunera. O ponto que eu queria provar é esse, é que quando o Estado monopoliza a mão de obra médica, ele define o preço. E é o que tem acontecido com a maioria das especialidades. Entre as especialidades cirúrgicas, a média de ganhos é ali em torno de 15 a 16 mil, não é muito diferente. E a que melhor remunera é a cirurgia plástica, 19 mil reais por mês. Isso em média. É evidente que vocês devem conhecer cirurgiões plásticos que ganham 60, 70, 80, 100 mil reais por mês, talvez até mais do que isso. Ele não é a regra, ele é a exceção dentro da profissão médica. É possível chegar lá? Claro que é possível chegar lá. Alguém chegou? Não é a regra e também não há por que vocês suporem que serão vocês aqueles que vão chegar. Na maioria das vezes não é assim, tá? Vamos voltar aqui para as perguntas rapidamente, assim. Eu vou responder sobre os estágios extracurriculares, assim, mas uma coisa que alguém comentou que sente falta nos cursos de graduação em medicina é a falta de material para empreendedorismo na grade curricular. Eu também sinto falta, mas essa não é uma disciplina que o Brasil valoriza, né? Não é. Não é querendo falar mal de nenhuma profissão, mas praticamente ninguém tem vontade de empreender no Brasil, né? Nenhuma das faculdades, mesmo as de exatas, né? Ainda tem muito pouco discussão de empreendedorismo no Brasil, né? O cara quer ser engenheiro para trabalhar na Petrobras. Ele não quer ser engenheiro para abrir uma empresa de engenharia. O cara quer fazer direito para passar num concurso público, para ser juiz, para ser desembargador, para ser promotor, enfim. Ele não está a fim de abrir um escritório de advocacia. A cabeça da gente ainda é muito voltada para o Estado, e isso talvez precise mudar mesmo. E aí, especificamente, a do médico também é muito voltada para o Estado, até porque existe dentro da profissão médica um tabu de se falar disso, né? Então, eu preciso obrigatoriamente defender o SUS. Eu preciso defender o SUS. Essa é uma premissa ética do médico brasileiro. Aquele que não defende provavelmente é picareta ou é ganancioso ou vai matar os doentes em nome do dinheiro. E essa premissa ética, ela às vezes impede que a gente tenha essas discussões de empreendedorismo na grade curricular.
como as perguntas sobre os estágios estão se multiplicando, eu vou falar um pouco deles agora, sim. Por que o número de estágios extracurriculares em medicina é tão pequeno no Espírito Santo? Bom, primeiro porque, em geral, a gente tem poucos hospitais de escola aqui, né? Esses hospitais de escolas, eles estão aumentando em proporção muito, e absorvendo agora vagas de residência, mas muito poucas vagas de internato ou de estágio para os alunos, né? Os hospitais não são, na verdade, preparados para isso. Segundo que eles não querem assumir essa responsabilidade, né? De ter o aluno sobre a responsabilidade dele, considerando a judicialização dessas coisas, porque se acontece algum acidente com o aluno dentro de um hospital, a responsabilidade juridicamente passa a ser desse hospital. Então, essas coisas impactam os estágios extracurriculares nos hospitais aqui do estado. E em relação a eles serem remunerados, né, alguém falou aqui de não ter também espaço para estágio remunerado, aí é porque é cultural, né? Na minha opinião é isso, sim. A gente aceita, vocês aceitam, eu aceitei também, e eu não sei e eu não diria que está errado, não. A gente aceita em algum momento trabalhar mesmo em troca da formação, ponto final, né? Então eu vou da plantão, perder o meu Natal, Carnaval, Réveillon, fim de semana, minhas férias de janeiro, pelo menos a minha formação foi assim, né? Eu me formei na UFES, peguei 6 greves na UFES ao longo de 6 anos, então estudei todos os verões, todos os feriados, todos os carnavais, em troca de conhecimento só. Isso é cultural, a gente ainda não chegou no ponto de discutir pagar o estudante de medicina para aprender. Não, a gente não está nesse ponto ainda, na minha opinião. Tá? Eu não sei se alguém tiver alguma outra colocação ou alguma outra percepção, pode me falar que a gente continua esse link dos estágios aí. Esse próximo slide nosso aqui, ele é muito representativo do que eu quero dizer. Então, tá todo mundo com os valores na cabeça, né, do médico no Brasil. R$11.000, em média, para a especialidade clínica e para os generalistas, R$19.000 para os especialistas, especialmente se eles se aproximarem das especialidades cirúrgicas. Esse próximo slide mostra qual é a expectativa de vocês, né? Então, se vocês olharem para esse slide, para mais ou menos 67% dos entrevistados, no início da carreira, o rendimento ideal seria algo em torno de R$12.000. É factível? É factível. Muitos dos meus ex-alunos recém-formados estão ganhando isso ou um pouco mais do que isso. Tá? Então, é possível, ainda é. Trabalhando UPA, unidade de saúde, ambulância, remoção e tal, eles ganham isso, ganham até um pouco mais. Vocês devem ter amigos que se formaram há pouco tempo que ganham mais, inclusive. É pouco dinheiro? Não, não é pouco dinheiro. Se você mora na casa dos seus pais ainda, especialmente, não é pouco dinheiro. Se você tem uma família para sustentar, para a realidade brasileira também não é pouco dinheiro. Se você tem uma família para sustentar com um padrão de vida que você considera justo para o trabalho que você faz, é pouco. Justo é poder dar a melhor educação para os seus filhos, porque afinal de contas você trabalha muito, você levou muitos anos para se formar, você fez muitas renúncias, então você considera que a sua família merece isso, merece melhor. Então, R$12.000 passa a ser pouco, certo? Para o conforto que você supõe que a sua família merece, mas é uma suposição interna, né, de cada um mesmo. Entretanto, o dado mais surpreendente é o próximo. Depois de 5 anos de trabalho, certo? Mais ou menos 50% a 70% acreditam que devem ganhar mais de 16 mil e mais ou menos um quarto de vocês acreditam que devem ganhar mais de R$25.000. Ou seja, um quarto dos médicos brasileiros acreditam que depois de 5 anos de formado, apenas 5, vão ganhar muito mais do que a média,
mais do que o dobro da média. Isso não é factível. É nesse ponto que você percebe que é um descolamento da realidade. E é um descolamento em relação a outros dados. Muitos de vocês disseram ou dizem, né, recém-formados, que fizeram a medicina para fazer diferença e fazer bem para o outro. Mas quando perguntado do salário, depois de 5 anos de formado, vocês querem ganhar R$24 mil, que é o dobro da média brasileira. Aí, quer dizer, mas Chico, tem algum problema eu querer ganhar muito? Não, nenhum problema você querer ganhar muito, mas está desconectado um pouco da realidade que a gente observa. E essa é uma realidade que precisa ser vista mesmo, tá? Se conectar de novo com a realidade é o primeiro passo para que vocês possam trilhar um caminho para projetar uma boa carreira. É ruim a gente ficar falando de valor, porque parece que o mercado de trabalho é só quanto eu vou ganhar, quanto eu não vou ganhar e tal, mas isso é obviamente um reflexo da sua carreira, né? Ou um reflexo da carreira médica que você escolheu, certo? É uma carreira que exige muita renúncia mesmo. Por isso, as remunerações são consideradas baixas, na minha opinião. Então, quando a gente fala de preço das coisas, foi para isso que eu trouxe esses valores, assim, né? Para que vocês possam perceber e refletir qual é o caminho de carreira que vocês querem seguir, certo? Bom, andando um pouco mais para frente, assim, a gente percebe que mais ou menos, tá? 34% dos médicos brasileiros querem receber um salário, tá? E esse número é quase igual àquele de remuneração mista, ou seja, o cara quer receber um salário, mas ao mesmo tempo ele quer receber por procedimento. Nessa remuneração mista, 33%. Mas chama atenção esse número, assim, né, de que 1/3 gostariam de receber um salário, e aí gostariam de ser empregados de alguém para receber esse salário. Que aí vem o próximo ponto da nossa discussão a respeito de mercado de trabalho médico. Salário de médico hoje, especificamente no Espírito Santo, ele está obrigatoriamente relacionado ou ligado ao setor público. E isso está acabando, inclusive. O salário médico hoje é salário de concurso público. Praticamente nenhuma outra instituição médica contrata médico para pagar salário a ele. A contratação é por prestação de serviço. Quase todos os médicos empregados no Espírito Santo em alguma instituição são pessoas jurídicas. Há uma distorção da relação de trabalho e ele te paga por prestação de serviço. O contrato é precário, o contrato pode ser revisto ao final de cada ano. Ao final de cada ano, se alguma outra pessoa ou pessoa jurídica oferece um mesmo serviço por um preço mais baixo, você tem o seu contrato encerrado e não recebe direitos trabalhistas nenhum. Você não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS, não tem seguro profissional. Se você adoecer, problema seu. Você tem que prestar o serviço, então tem que encontrar alguém para te substituir e aí pagar por essa substituição. Então, o salário é uma coisa que já praticamente não existe. Pouca gente tem carteira assinada como médico no Espírito Santo. Então, somos todos praticamente PJs. O concurso público também parece estar acabando, porque agora o modelo de gestão dos hospitais parece que também vai ser um modelo de gestão tipo parceria público-privada, as OS, as fundações. E aí a contratação também deve ser via pessoa jurídica, tá? Então, é importante a gente linkar os dados, né? Linkar os dados. 80% querem trabalhar em hospital. Trabalhar em hospital ou instituição significa ser uma PJ.
ser uma PJ significa não receber salário. Não receber salário e ser PJ significa concorrer no mercado por preço, não por competência. Competir no mercado por preço significa, daqui a 20 anos, competir com 800 mil médicos por preço. É isso. Esse é o dado que a gente começa a juntar para poder chegar no futuro de vocês. A ideia do consultório privado, da clínica privada, parece ainda, para mim, que é um caminho mais interessante. Porque, de novo, a gente volta na história do empreendedorismo. Você define o preço do seu trabalho, você concorre no mercado não necessariamente por preço, mas por competência. Ah, mas como assim por competência? Claro que você vai competir pelo preço também. É evidente que você vai competir parcialmente, vai competir pelo preço. Mas você está vendendo uma commodity, né? E saúde é uma... prestação de saúde é uma commodity. E aí o preço varia muito dentro da mesma commodity, né? Dentro do mesmo produto. Eu ofereço hoje uma consulta pediátrica como todo mundo, em tese. Por que eu pratico um preço, eu, assim, ficticiamente, mas por que eu posso praticar um preço diferente do que o meu concorrente pratica? Talvez porque eu tenha mais competência do que ele. E aí o mercado, na verdade, é quem vai dizer se eu tenho de fato essa competência, vai pagar o meu preço, ou se não, se eu estou viajando e ninguém vai pagar o que eu estou pedindo, porque a minha competência não é tão grande assim. Então, parece que o caminho do empreendedorismo dentro da medicina é mais factível. É claro que existem outros caminhos para o médico, né? Assim, eu não estou... Claro que você pode abrir uma empresa nada a ver com medicina e fazer outras coisas, assim, mas eu estou falando especificamente de exercer a medicina, tá? Eu vou ler mais algumas perguntas aqui e aí eu vou puxar um gancho para o próximo tema, tá bom? Se eu enxergo que tem mercado em universidade ou se ela está sujeita a essa mesma saturação. Vou falar disso. E quem diz assim, para quem tem a faculdade financiada é uma preocupação, né? Se você tem um FIES, a mensalidade das faculdades de medicina no Brasil hoje variam de 5 a 15 mil reais. Tá? Então, se você tem um financiamento de uma mensalidade, você se forma devendo 600 a 800 mil reais. E vai ganhar 10, 12. Mas está devendo 800. É um problema. Vai levar muito tempo para pagar. E não à toa a gente tem inadimplência especificamente de financiamento de curso de medicina que beira 50%, 60%. O governo paga uma parte, né, das faculdades. E aí é por isso que a gente viu essa proliferação tão intensa de faculdades privadas, não só de medicina, de todos os cursos, tá? Então, se o aluno não paga, o governo paga, e aí, bom, são estratégias... não vou entrar na questão política diretamente, mas são estratégias eleitorais que deram certo, né? Filho enfim, universidade para todos, né? Assim, e isso não é verdade. Então é um problema, para quem tem a faculdade financiada é um problema. Especialmente porque você deve 600, 800 mil reais e aí você começa a trabalhar aceitando qualquer trabalho, qualquer valor, porque você tem uma dívida para pagar. E se você tem outros 600 mil iguais a você que tem uma dívida para pagar e estão concorrendo por preço, é um salve quem puder, com certeza. Quem perde é o doente, né? Lógico. Se o mercado das universidades ou das faculdades é um bom mercado, a minha opinião é que a gente dá aula porque a gente gosta de dar aula. Essa é a minha opinião.
ninguém faz isso como instrumento de, sei lá, para ter necessariamente um conforto financeiro, não. Uma carreira, sim, uma carreira de professor é uma coisa bastante gratificante, é uma coisa bastante lisonjeira, assim, né? Você ser professor e ter reconhecimento como tal e reconhecer os frutos do seu trabalho, né, ao longo do tempo, isso sim é uma boa carreira. Financeiramente não compensa, né? Estritamente financeiramente, não. A minha preocupação com a medicina é que ela se transforme como outros cursos se transformaram. Eu costumo chamar de curso pirâmide. Sabe pirâmide financeira, assim, né? Então, quem está no topo da pirâmide vai ganhando de todos os níveis, assim. Tem faculdade que forma um cara que vai dar aula para outras pessoas que vão se formar, que vão virar professores de novo. Tem mercados de trabalho que estão tão saturados que o cara só se forma e arruma vaga para dar aula para mais gente. Além disso, a gente está numa hora, ou num momento, em que provavelmente o número de professores vai ser reduzido drasticamente nas faculdades. Depois que eles descobriram esse dispositivo de que um indivíduo sentado no quarto dele, em Vitória, é capaz de dar aula para 700 alunos no Brasil inteiro, por que eu vou contratar um professor aqui? Eu contrato o Chico, que está lá em Vitória, ele dá aula para os meus alunos das minhas 8, 10 faculdades, esses grandes grupos têm aí 6, 7, 8 faculdades de medicina. Eu dou a aula de pediatria para todo mundo, teórica. Por que ele precisa contratar 8 professores? Ele contrata só o cara que vai fazer o ambulatório. Quem é esse cara? Esse cara é o cara que está na unidade básica de saúde, que já está lá, e aí ele já ganha o salário da prefeitura, e aí chega o cara da faculdade e fala assim, você recebe meus alunos aqui, eu vou te dar mais um X aqui para você receber os alunos. E ele aceita. Ele ganha tão mal pela prefeitura que mais... eu vou fazer o mesmo trabalho que eu faço, mas com um aluno eu vou ganhar um pouquinho mais, beleza. A faculdade não me parece, né, um bom mercado, não. A outra pergunta é qual a direção de um médico que saiu de um salário de 12 para 24 mil? Quais os caminhos? A gente vai chegar nos caminhos, assim, né? Então eu vou tentar acelerar um pouquinho essa discussão para a gente poder chegar lá. A vantagem que existe de trabalhar como pessoa jurídica, essa é uma das perguntas, a vantagem para o empregador é muito boa, muito grande, né? Ele não te paga direitos trabalhistas, a vantagem para o médico é que você consegue ainda negociar um preço um pouquinho mais alto porque você onera menos a folha de pagamento do cara. Então, você fala assim, olha, eu estou abrindo mão de 13º, férias, FGTS, nananã, então ao invés de você me pagar X, você me paga um pouco mais do que X. E aí você acaba administrando o seu próprio dinheiro. Do ponto de vista liberal, empreendedor, isso é maravilhoso, eu concordo, porque aí o dinheiro está na sua mão, não está na mão do Estado. Mas isso não é a realidade para todo mundo, né? Então tem gente que precisa dessa segurança financeira. A outra é que se existe um valor base para consulta particular. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse valor já não é visto na prática, né? Haja visto as clínicas populares por aí praticando valores abaixo de R$50 por uma consulta particular. Tá? Vamos lá para a gente poder encerrar, porque a gente já está chegando no final, assim, né? Vamos falar especificamente agora de residência médica, porque esse é um dos caminhos, né? Então, uma das perguntas é como diferenciar a minha formação para concorrer com o mercado futuro. Eu acho que o primeiro caminho é escolher uma boa residência médica e fazê-la, certo? Pode ser na área clínica, cirúrgica, generalista ou especialista, mas eu acho que é um caminho do qual não tem como fugir. Quando a gente olha para as vagas de residência médica, e aí eu peguei o dado do Espírito Santo, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, assim, o Espírito Santo é o último da tela aqui, né? Aqui embaixo, bem no fim da tela. A gente tem mais ou menos 220
médicos fazendo R1 no Espírito Santo, tá? Então, contando R1, R2, R3, R4 e R5, a gente tem 542 médicos fazendo residência médica no Espírito Santo. A gente forma 570 médicos, dos quais 219 entraram numa vaga de R1. A gente forma 570, dos quais 219 entraram numa vaga de R1. Ah, é porque não tem vaga. Na verdade, não necessariamente, porque a gente percebe que existem outras 98 vagas no R1. Então, essa primeira coluna é do R1. 98 vagas ociosas, não ocupadas. No total, 256 vagas estão ociosas, contando R1, R2, R3, R4, R5. Não tem vaga. A questão é que talvez essa vaga não esteja de acordo com a necessidade daquele local ou com o desejo daqueles que estão se formando por ali, certo? Bom, isso explica ainda a proporção de generalistas e especialistas na região sudeste, né? A gente ainda concentra grande parte das vagas de residência, apesar de elas sobrarem, elas se concentram aqui, de modo que aqui a gente tem muito mais especialista do que generalista. 153 mil especialistas contra 91 mil generalistas. E no Espírito Santo, especificamente, os especialistas são 68%, mais ou menos, dos médicos. Então, o caminho talvez seja seguir uma especialidade, talvez, mas isso, se a gente tem aqui uma taxa de 68% de especialistas contra 32% de generalistas, isso explica o fato de Vitória ser uma capital que concentra médicos. De novo, a gente tem dificuldade em interiorizar o médico porque a especialidade não é possível de ser praticada no interior, tá? O último gancho que eu queria discutir com vocês, deixa eu só ler algumas dessas perguntas aqui. Por que poucos médicos seguem a área de pesquisa? Porque pesquisa no Brasil é subfinanciada. Porque pesquisa no Brasil os institutos de fomento à pesquisa são ruins, os critérios para pesquisa no Brasil são estranhos, assim, são muitas vezes politizados e aparelhados, essas instituições de fomento. Há um subfinanciamento claro para a pesquisa no Brasil. Acho também que o cara que escolheu medicina, talvez ele escolheu medicina para ser médico de pessoas, assim, né, de atender pacientes mesmo, de fazer, né, aquilo, e aí ele tem pouco interesse na produção de conteúdo científico, mas acho que especialmente porque a gente estimula pouco que esse caminho seja seguido, assim, né, então nas faculdades de medicina mesmo, a gente não vê muito esse estímulo para a produção de pesquisa científica de boa qualidade, né? Até porque as universidades não fazem mais isso, tá? Voltando lá na questão da PJ, tem uma outra questão aqui. A taxa de imposto de renda é completamente diferente para PJ e para pessoa física. O sistema tributário brasileiro e trabalhista brasileiro empurra o médico para PJ. Não é uma questão, né? A gente não julga isso, a gente aceita porque também é benéfico para a gente, né? Mas ele está em desacordo com o desejo da maioria, que seria ganhar um salário mesmo, tá? Para a gente terminar, eu vou a nossa última palavra-chave. Eu acho que vocês viram lá no último slide. A nossa última palavra-chave é residência. Para a gente terminar isso aqui, ou esse bate-papo, eu vou tentar traçar com vocês mais ou menos quais são os caminhos para uma boa carreira médica. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam fazer é tentar entender o que vocês estão fazendo dentro da medicina, por que vocês estão aqui, certo? Pode parecer conversa de coaching, mas se você entende as suas razões e as suas motivações para fazer o que você faz, a tendência é que você faça melhor do que o seu concorrente faz.
Não, essa resposta de eu estou aqui para fazer o bem para os outros não é uma resposta. Vocês perceberam que isso não é uma resposta. Como é que eu percebi que isso não é uma resposta? Gente, se 70% das pessoas dizem a mesma coisa sobre uma pergunta tão íntima, é porque isso não é uma resposta. Por exemplo, uma não resposta. Por que você não quer ter filhos? Porque eu não quero colocar uma criança nesse mundo maluco. Isso não é resposta. Se fosse uma resposta, ela não era tão repetida por todo mundo. Por que você quer fazer medicina? Isso não é resposta. Eu quero fazer o bem. O que te motivou a estar fazendo isso? Né? O que está por trás dessa sua escolha? Essa é a primeira coisa. Se eu entendi o que está por trás dessa minha escolha, eu posso definir melhor qual vai ser a minha especialidade. Se eu consigo definir melhor qual é a minha especialidade, eu consigo exercê-la de uma maneira um pouco melhor. Esse é um caminho. O outro é, eu preciso olhar para o mercado de trabalho? Em tese, sim. Mas é aquilo que eu estou querendo dizer para vocês. O mercado de trabalho médico hoje o mercado de trabalho médico hoje não será o mesmo mercado de trabalho médico daqui a 20 anos. E por que eu estou insistindo na questão da residência médica? Porque eu falei para vocês que o desejo do médico recém-formado é ganhar de 8 a 12 mil reais, e isso é factível. É factível, sim. E aí você vai trabalhar numa UPA, num serviço de remoção, numa unidade de saúde, sei lá. Se você não fez nada com a sua carreira, se você não se especializou, se você não se aprimorou, se você não mudou a sua forma de trabalhar, se você não melhorou a sua forma de trabalho, daqui a 20 anos, você vai estar fazendo uma UPA, uma remoção, uma unidade de saúde, que seja. E ao invés de ganhar 8 a 12 mil reais, concorrendo com 800 mil médicos, quanto você vai ganhar? Aliás, haverá emprego para vocês daqui a 20 anos, se vocês estiverem do mesmo jeito? Especialmente em serviços desse tipo, né, que são os serviços que absorvem muitas vezes o médico generalista, são serviços que demandam de vocês uma capacidade de trabalho, de energia, que daqui a 20 anos talvez vocês não tenham, de passar várias e várias noites acordadas em sequência, dando plantão, dos fins de semana. Daqui a 20 anos talvez vocês tenham família, né? E aí, é isso mesmo? Continuar trabalhando todos os fins de semana, todas as datas comemorativas, esse é o caminho, assim? Então, pensar que hoje eu sair da faculdade e ficar nisso, porque isso hoje me basta, o tempo passa rápido demais, e não se engane, se você não começa a sua residência tão logo você se forma, às vezes não é no mesmo ano, mas daí 1 ano, daí a 2 anos, daí a 3 anos você começa a não entrar numa residência, a sua chance de finalmente cursar uma residência vai caindo. A razão de 20 a 25% por ano que você não faz. Então, a sua chance de entrar na residência, a cada ano que você não entra, vai caindo 20 a 25%. Não é possível competir em níveis de igualdade com um recém-formado que está fazendo médio-curso, que agora eu não sei, alguém me corrija aí, o médio-curso são o quê? Médio-curso e outros. 2 anos, 3 anos, mas vai chegar o tempo em que vão ser 6 anos de médio-curso, gente. O médio-curso vai começar no cursinho para passar na prova de residência, sei lá. Então, vocês, a cada ano que passa que vocês não entram, isso vai se transformando numa menor possibilidade, assim. Então, as vagas de residência ainda são menores do que a quantidade de médicos que se formam, com certeza. Mas esse é o primeiro passo para poder desenvolver uma carreira. Eu vi que vocês discutiram aí um pouco até antes de mim outras coisas nos outros dias, né, referentes à carreira. Então, currículo, LinkedIn, mídias sociais e tal.
tem algumas coisas para dizer sobre isso, assim. Então, alguém perguntou sobre o currículo aqui. O currículo, e essa é a última coisa para fechar mesmo. O currículo é importante, é fundamental, no entanto, a sua capacidade de ser autodidata e de se formar mesmo. Então, é fundamental que vocês aprendam a aprender, né? Mesmo que o seu currículo não seja tão brilhante, você possa ser um médico brilhante. A segunda coisa pensando no consultório privado. O principal caminho que leva o paciente ao seu consultório, eu não sei se vocês sabem disso, mas o principal motivo pelo qual o paciente vai ao seu consultório ainda é a opinião de outro paciente, tá? A gente tem hoje as mídias digitais e os pacientes procuram pela gente no Google, no Instagram, sei lá, em todas essas mídias digitais. O dado, isso é dado científico, já foi feito estudo sobre isso, beleza? O dado que eles mais valorizam, em primeiro lugar, é a opinião de outros pacientes. Em segundo lugar, o dado que eles mais valorizam é a proximidade da sua residência. Em terceiro lugar, o que eles mais valorizam é o seu currículo. Então, o currículo é importante? Mas para a maioria das pessoas não é. Para a maioria das pessoas ainda é a sua capacidade de ser bom médico e disso repercutir na vida social e isso ser transmitido para os outros. Mas hoje as pessoas procuram online. A principal ferramenta que faz com que eles procurem por vocês é o comentário que foi deixado online por outros pacientes que foram em você, ou no Google Reviews, ou no Dr. Alia da vida, enfim, essas outras plataformas, tá? Então, isso ainda é o que forma vínculo com os alunos, assim, com os pacientes, tá? Eu tenho visto, e isso me estranha muito. Eu não sei se vocês discutiram isso, e nem sei se eu devo entrar nisso, mas em relação ao perfil profissional do Instagram, eu tenho visto muito médico recém-formado, muitas pessoas que saíram da residência agora e têm feito, né, essas coisas, inclusive postando dicas disso, dicas daquilo, dicas de saúde, faça isso, faça aquilo. Primeiro, das duas uma em relação a isso. Ou você não leu os trabalhos científicos que foram publicados sobre o tema, ou seja, marketing médico na rede social, você não leu nada sobre isso e aí você continua fazendo. Ou você não está interessado em nada a não ser blogueiro. Por quê? Porque se você lê os trabalhos científicos, você entende que essa plataforma não gera vínculo com os seus pacientes, eles não te procuram por isso. E eles não procuram a rede social como o Instagram em busca de informação. Então, ficar no Instagram dando dica não é uma coisa que funciona. O paciente não acredita nisso, tá? Para terminar, eu vou ler outras duas perguntinhas aqui e aí vou chamar a Fernanda de volta para a gente poder encerrar. Fazer um mestrado ou doutorado seria melhor antes ou depois da residência médica? Depois. Eu não acredito em mestre e doutor que não trabalhou. Não dá para você não ter experiência profissional e se dizer mestre ou doutor em alguma coisa. Você precisa ter vivência. O cara que sai da faculdade, enfim, não é bom falar, mas tudo bem. Acho que é possível conciliar residência com mestrado ou doutorado? Acho pouco provável, dependendo da área que você escolher. Pouco provável. Eles têm mais ou menos a mesma duração. Um mestrado tem cerca de 2 anos e um doutorado de mais ou menos 4 anos. É o tempo de duração de uma residência médica, assim. Vocês talvez não vão ter tempo de fazer as duas coisas. Para quem quer acessar os dados aí da demografia médica, está no site do CFM.
tá lá, Demografia Médica Brasileira. Só digitar no Google, aparece um PDF, vocês têm acesso a tudo isso que foi discutido aqui e muito mais. É porque eu acabei selecionando o conteúdo, tá bom? Então, não sei se alguém tá assistindo aí ainda, ou se eu tô aqui. O ruim de falar para o Zoom é que você pode achar que você está falando sozinho. Mas, então, chamar aí a Fernanda para voltar para a gente poder encerrar e talvez responder mais alguma outra questão, tá bom? Doutor Chico, eu tenho uma pergunta. Vamos a ela. Qual que é o melhor momento para você abrir uma clínica particular? Depois, logo após a residência, trabalhar um pouco para conseguir clientela, ou esperar mais tempo? E também como conseguir mais gente para o seu... Eu sei que você citou que as pessoas falam para as outras pessoas, é o ponto mais importante, mas se tiver alguma outra dica de captação, por favor. Eu acho que depois da sua especialização, com certeza, né, da especialidade que você definir fazer, seja ela qual for, o momento tem que ser sempre depois, para abrir uma clínica ou um consultório. Eu acho que você precisa construir muita experiência para fazer isso também. Então, eu acho que você vai ter que trabalhar uns bons anos em hospitais, em postos de saúde, em pronto-atendimentos, em clínicas de outras pessoas, em UPAs, em outras 1000 coisas. Estudar muito, se atualizar muito. Não se enganem, vocês vão ser médicos melhores, vocês vão aprender muito mais em 2 ou 3 anos como médicos, assim, fora da residência e fora da faculdade. 2 a 3 anos como médico te ensina mais, se você tiver disposição para estudar, né? Te ensina mais do que a faculdade de medicina e a residência te ensinaram. Então, o momento de abrir a sua própria clínica é depois que você criou alguma experiência. E a gente só cria experiência trabalhando, atendendo doente, estudando. O momento ideal é o momento que você se sente pronto. Eu diria que, em média, aí, 5 a 10 anos depois de terminada a residência. Tá? E como captar mais pacientes? Bom, aí o boca a boca é o principal ainda é. Então, você tem que fazer um bom trabalho, de fato, especialmente se você está no mercado muito competitivo. No interior, eu acho que existem questões que estão alheias à minha capacidade de análise, assim, mas eu acho que a percepção que a população tem da sua vida privada é uma coisa que conta. Uhum. Na capital, nem tanto. Quanto maior a cidade, menos isso é importante. Eu acho que dar aula é um caminho para se transformar também numa referência e aí trazer pacientes para o consultório. Não sei até quando vai ser assim, mas durante um tempo muitos professores entram pensando nisso, especialmente nas faculdades privadas, porque vão atingir um público também muito específico. Não acredito, eu não acredito em rede social como forma de trazer isso. Os estudos corroboram a minha crença. Eu já não acreditava antes, continuo sem acreditar depois de ler as coisas que eu li sobre marketing médico. Acho que e atualização frequente, contínua, o tempo inteiro. É isso que traz pacientes para vocês, com certeza. Professor, obrigada. Você tem também alguma indicação legal sobre conteúdo, sobre marketing médico, desses que você trouxe? Alguma... Eu tenho alguns artigos separados, assim, que estão perdidos aqui pelas minhas pastas de artigo. Eu posso enviar, se vocês quiserem. Acho que vale a pena dar uma lida. É um para porque discutir, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa discutir, assim, porque depois que você lê esses artigos sobre marketing médico, eles são feitos especialmente na Europa e nos Estados Unidos, assim, né? Depois que você lê, você começa a se questionar, assim, você fala, cara,
vale a pena mesmo eu perder tanto tempo assim postando no Instagram? Talvez não valha mesmo. Eu não sei, assim, enfim, não vou falar de ninguém, não, deixa pra lá. É Não, estranho, né? à É vontade. estranho. Aquele não me parece o espaço para isso, Uhum. né? Eu estava tendo uma conversa com uma amiga Pessoal. minha um dia sobre isso e ela falou muito sobre isso, que o Instagram ele é muito associado à vida privada e ele também não é uma Sim, ferramenta de busca. Então não tem não. como você procurar uma coisa e achar diferente. Por exemplo, o vídeo no YouTube, o YouTube é uma ferramenta Uhum. de busca. Então É, tudo então. é diferente, tem todos os algoritmos também. Parece que um canal de YouTube ele é mais efetivo como comunicação médica do que propriamente o Instagram profissional. Parece Uhum. que sim. É o que tem sido demonstrado. Agora, também assim, se você parar para pensar, o Instagram profissional dos médicos ele é construído de forma a mesclar conteúdos profissionais com conteúdos pessoais, assim, né? Isso não é à toa. A gente sabe que não é à toa. Sim. E aí é por isso, é uma rede É. pessoal, né? Não é profissional. Eu, particularmente, tenho um Instagram, mas de falar de estudos. E é muito, assim, abrindo muito a minha visão, assim. É muito interessante porque o consumidor de conteúdo do Instagram é um consumidor de conteúdo rápido. Ele não está interessado em ler o que você Uhum. está falando. Ele Sim. quer ver foto, ele quer rolar o feed e ir dando like, entendeu? E a Sim. gente vê que talvez, provavelmente, realmente não é um lugar de conscientizar alguém, porque são poucos que estão Não, dispostos a isso. Então, isso. não é para você pegar a confiança do seu cliente. É muito um debate muito legal. Deixa eu ver se Não, eu acho também. E é uma coisa perigosa, Uhum. porque o paciente que chega até você pelo Instagram, ele chega até você te considerando e olhando para você como mais um item de consumo rápido do Instagram. Ai, essa foi boa. É diferente do cara que vem em você porque uma pessoa que ele considera muito, com a qual ele tem relação, cuja opinião ele valoriza, falou de você. É muito diferente. A, a, a fidelidade desse paciente é diferente e mais do que isso, a probabilidade dessa relação dar errado é muito menor do que da relação com o Instagram. Então a gente tem visto aí um aumento do número de processos ético-profissionais, especialmente em virtude da relação médico-paciente, né? Então esse paciente não está muito, ele não te enxerga da mesma maneira. Uhum. Isso é verdade. Acho que é isso. A única coisa que perguntaram, falei mais uma pergunta, porque ficou um pouquinho confusa, mas assim, se a maioria, como é que é? Uma especialidade consegue um consultório, como funcionaria para essa especialidade nesse caso? E pelo que eu entendi depois, era sobre ser cirurgião e ter consultório. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre o assunto? Cirurgião em consultório eu acho que bom, é possível, né? Então você a grande parte do seu rendimento não virá das consultas, né? Mas das cirurgias que você indica e realiza, certo? Então, quem exerce cirurgia de consultório sabe disso. A cirurgia de consultório, ela muitas vezes te obriga a trabalhar via operadoras de saúde, porque o preço do procedimento cirúrgico ele é muito alto para que você possa cobrar particular, tá? Então, você vai ter que acabar trabalhando de acordo com as tabelas das operadoras. Eventualmente, em alguns estados existem negociações de categorias profissionais com as operadoras, então de cobrar a tabela dessa BHPM, essas coisas que vocês já devem ter ouvido falar. Em outros estados é muito menor. Aqui no Espírito Santo é menor, para a maioria das especialidades cirúrgicas. Para algumas que são mais organizadas, elas conseguem valores melhores. Mas aí é uma questão de organização e é uma espécie de cartelização, né? Mas não ilegal, pelo contrário, dentro da legalidade. Mas é possível sim. Agora, a primeira parte da pergunta também não entendi. Eu também acho que foi essa pergunta mesmo. Tá.
A outra pergunta também que surgiu, que acho que achei até interessante, era uma pergunta que eu gostaria que tivesse saído, que são as suas perspectivas em relação à telemedicina, principalmente no pós-pandemia. Essa não era uma preocupação que eu tinha na primeira palestra que eu te vi, e hoje é uma coisa que eu estou um pouco... Eu acho que algumas especialidades vão mudar drasticamente. Aquelas que não dependem de exame clínico vão mudar muito. Psiquiatria é uma delas. Dermato é outra. Radiologia, para mim, já acabou. Uma questão de tempo. Vão existir radiologistas ainda, eles vão ser importantes para uma série de procedimentos, né? Então, o radiologista intervencionista vai continuar existindo e ele vai precisar existir. Mas a radiologia como radiologia ponto, já acabou. Algoritmo faz melhor, né? Inteligência artificial faz melhor. A gente já tem estudo de Harvard provando isso. O computador erra muito menos o diagnóstico do que a gente, do ponto de vista de imagem. Então, é só banco de dados, gente. Não é difícil de fazer, né? Qualquer computador de casa hoje faz. É banco de dados. Consulta o banco de dados gigantesco, dá o diagnóstico. Dermato é um pouco... Oi? E a IBM trabalhando bem nisso, com sim, lógico. Dermato também Dermato também está nesse caminho, né? Então já tem aplicativo de telefone que você bate a foto da lesão e está o diagnóstico na mão. Por isso a Dermato está rumando para o caminho da estética. Também acho que é um caminho que vai durar muito pouco. Botox é uma questão de tempo. Até a mesma menina que faz a sua sobrancelha fazer o Botox. Questão de tempo. Não demora muito. É desregulamentar, né? Desburocratizar. Isso vai acontecer. Que era a pergunta inicial mesmo? Que eu fui por um caminho e aí acabei em outro. Só das perspectivas da telemedicina que você... Sim. Então, algumas especialidades eu acho que vão mudar, sim. Isso me preocupa muito, muito. Acho que a tendência é concentrar mercado em grandes conglomerados. Então, o pessoal, sei lá, a gente pode falar o nome aqui porque é de boa e é uma suposição. O pessoal, sei lá, do sírio-libanês vai concentrar. Né? Por que você vai... Se é por telemedicina, faz com o cara de lá. Né? Aí eu acho que isso vai bagunçar bastante o mercado. Eu ainda acredito que a pediatria precisa examinar, então, sei lá, acho que eu estou mais tranquilo. Afinal, o pediatra ainda é um dos poucos que examina o doente, né? Todo. Deveria ser, pelo menos. Também fizeram mais uma pergunta aqui. Em relação a especialidades mais hospitalares, como medicina de emergência, como conseguir uma potencial estabilização de carreira? Há caminhos para esses médicos não ficarem reféns de plantões? Não. Não sei. Essencialmente, a emergência é sobre regime de plantão, né? Ela tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, plantão eu acho que vai ser uma coisa que vai existir, como medicina intensiva. Então, quem trabalha em UTI sabe que vai ter que estar plantão durante um longo período da vida. Isso é característica da especialidade. Em relação a conseguir uma estabilidade como emergencista, eu acho que esse é um caminho interessante. A tendência no mundo inteiro é não aceitar quem não tenha título de emergencista nas grandes emergências. A gente vai levar, porque é uma especialidade nova, assim, reconhecida há muito pouco tempo, a gente vai levar bons 20 ou 30 anos para formar a quantidade de emergencistas que o Brasil precisa. É um caminho. E eu acho que o caminho está certo mesmo. Não dá para o recém-formado cair dentro de uma emergência, é problemático, é discutível. Temos mais uma pergunta interessante, né? Juntando as inovações.
se cirurgia robótica é rentável, como a gente viu, né, que Santa Rita adquiriu Por Agora, enquanto, a 20, Da não sei Vinci, o quanto. robô da Vinci. Né? Aí, por o que é enquanto, muito caro, por pode ficar. enquanto eu acho que não, mas acho que daqui a 10, 15, a gente não sabe a velocidade com que isso vai progredir, mas daqui a 10, 15 anos com certeza vai ser muito rentável. Muito, muito rentável. Mas é a mesma preocupação que eu tenho com a telemedicina. Eu acho que a tendência é que os grandes conglomerados formem oligopólios. Porque se um dia for possível operar um doente no Amazonas com uma equipe do Rio Grande do Sul, acabou. Porque aí não tem porquê ter um médico lá no Amazonas. Opera com um cara do Rio Grande do Sul. Dizem que isso vai ser possível com a história do 5G, e tal. Mas... você está falando disso, e há pouco tempo a MScan trouxe uma palestra com o Dr. Chao, que é um bem bom na parte de telemedicina, um médico. E eu lembro que quando a gente teve essa palestra, assim que eles falaram sobre, ele falou sobre que acho que alguma rede do Rio de Janeiro treinou muitas pessoas em cirurgia robótica muito antes da telemedicina ser permitida. Ele estava falando sobre esse embate, né, entre o CFM permitir e o mercado começar a tocar o serviço, né? E na época a gente ficou assim, gente, mas que isso? E daí começa a surgir essas possibilidades de mercado que hoje parecem mais próximas, né, nessa questão. É um caminho sem volta, né? A telemedicina é um caminho sem volta. A pandemia acelerou e eu acho que não volta mais. Uhum. Eu achei que ia levar uns 4 ou 5 anos para o CFM aprovar. A pandemia acelerou, acho que não volta atrás mais. Também tem essa perspectiva. Teve outra pergunta que surgiu aqui também, achei interessante e acho até curiosa. Se você acha que um médico ele deveria estar se especializando dentro de competências de tecnologia, como, por exemplo, aprender a atuar, de certa forma, como cientista de dados ou aprender a mexer com inteligência artificial. Ele também trouxe outros exemplos aqui, desenvolver aplicativos. Eu, às vezes, me pergunto se o médico deveria ter esse papel ou se a gente deveria aprender a empregar essas pessoas. A faculdade de medicina já me parece tão lotada, eu queria saber a sua perspectiva também. É futurologia, assim, né? É exercício de prever o futuro. Mas, se a inteligência artificial for o que dizem que vai ser, a nossa função vai mudar muito. Porque cada decisão em beira de leito de hospital, vamos imaginar uma UTI, por exemplo, tá? E aí você tem um paciente na UTI e você tem todos os parâmetros dele num tablet, num iPad na sua mão. Todos os parâmetros clínicos, laboratoriais e de imagem estão ligados a grandes centros de dados, Big Data, em tempo real, certo? Qual é a decisão que você vai ter que tomar? Praticamente nenhuma. Porque se todos aqueles parâmetros estão ligados a grandes centros de banco de dados em tempo real, o próprio software vai te dar a resposta para a sua dúvida diagnóstica ou terapêutica. Então, se a inteligência artificial, né, ou se a velocidade de conexão, ou se, enfim, a tecnologia se popularizar a esse ponto, de fato o nosso papel vai ser muito limitado. Qual vai ser o nosso papel? Se responsabilizar juridicamente, talvez. Porque o software não pode fazer. E aí, se é para ter responsabilidade jurídica, eu posso ser responsável por 400 doentes ao mesmo tempo. E aí o número de médicos que precisam de uma UTI é muito menor. Então, acho que daqui a alguns anos, a nossa função vai ser algum tipo de programador de software em saúde. A gente vai ter que programar esses softwares para que eles possam desempenhar a nossa função. É isso. Então, eu não quero mais estar aqui quando isso acontecer, porque senão eu vou morrer de fome. Mas eu acho que quem está entrando na faculdade de medicina agora vai ter que pensar nisso, sim. Acho. Perfeito. Ai, meu Deus. Pessoal, tem alguma outra pergunta? Ainda está chegando a transmissão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que essa live,
eu estava esperando, assim, a gente fechou com um tom que é um pouco sério e um pouco preocupante. É um pouco apocalíptico. E a galera dá uma desanimada. Mas, assim, eu acho que a Liga, nessa situação, nesse cenário, ela se formou e quis continuar porque a gente também quer respostas para essas perguntas. E a gente também... Acho que o Dr. Chico já está, aos seus 20 anos de carreira, já está muito além da gente. Mas a gente está aqui e... São 16, não são 20. 16, quase 20, mas é bastante coisa já. A gente ainda não tem... A gente tem um total de 0 anos de formado, né? E daqui a pouco a gente não vai sair no mercado de trabalho, a não ser quem está aqui vivendo 12º período, mas a maioria de nós vai sair no mercado de trabalho daqui a uns 6 anos, pelo menos, não só pela faculdade de medicina, mas também pelos anos de especialização. E eu acho que queremos perguntas tanto quanto vocês, tanto é que a intenção da Liga é ser uma liga um pouco mais colaborativa e também de trazer os outros lados da moeda. Eu sei que o público que ficou nessa palestra agora foi mais o pessoal da medicina, mas as pessoas de engenharia que ficaram, acho que talvez entenderam para onde está enveredando o caminho da medicina e oportunidades de atuação, por mais que não sejam atendendo pacientes diretamente. Exatamente. E com isso, depois tem mais uma pergunta aqui que saiu. Então, para você que é pessoa de medicina, que estuda no Espírito Santo e que quer discutir um pouco mais esse assunto e pensar em soluções e, a princípio, se possível, começar a ter oportunidade de fazer projetos locais para poder ir testando suas competências nesses aspectos, a Liga está aqui para isso, tá bom? Então, o processo seletivo é até amanhã. A gente está considerando ver se a gente vai estender ou não, mas provavelmente até amanhã, porque a gente já está com um número considerável de inscritos. E se você está interessado, não deixe de se inscrever, porque a gente quer pessoas que estejam interessadas em discutir isso, em contribuir e em se tornarem profissionais que vão ser referências em coisas novas, assim, coisas além até da medicina que a gente está observando aqui. Professor, mais uma última pergunta que chegou, que é assim: migrar para regiões de menos médicos, como Nordeste ou Centro-Oeste, seria um caminho para ser mais valorizado em relação a salários e oportunidades? A resposta é complexa pra caramba, porque depende muito da cidade, depende muito da situação política da cidade, financeira. É complicado, o Brasil é um país muito complexo, muito diverso. A tendência é que, se você for para o interior, para que alguma coisa dê certo, você precisa empreender lá e criar raízes lá para isso. Ir como profissional empregado não é uma boa perspectiva. A história do médico que se interioriza no Brasil, ela segue um padrão. Ela é: o primeiro mês você recebe, o segundo mês você atrasa, o terceiro mês você recebe a metade, o quarto mês você não recebe. O quinto e o sexto você fica na esperança de receber, vem embora no sétimo, sem receber os últimos 3. Já ouvi muita gente nessa história, tá? Todo mundo já passou por isso. Até eu já passei por isso também. Então, agora, se você quer ir para o interior, vá com a cabeça de empreender. Aí sim, e criar raízes lá. Isso é uma boa perspectiva. Conheço muita gente que fez bem feito e construiu uma boa carreira, um bom nome. Tá. Isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que por enquanto não. Então, vamos terminar bem pontualmente. Queria agradecer principalmente ao professor Chico por ter batido essa conversa com a gente aqui. Não é um assunto fácil, e eu acho que demanda muita... a gente é muito agradecido por você ter vindo falar na palestra, até por não ser um momento presencial, sabe? Porque acho que você está tendo muita coragem de falar isso tão abertamente com o público que você às vezes não pode olhar nos olhos. Então, muito obrigada por ter tido essa coragem, por ter vindo contribuir com a nossa discussão, por ter feito esse bate-papo, ter respondido todas as dúvidas. E a Liga está aqui, se você quiser precisar de qualquer coisa, a gente está aqui. E muito obrigada por ter atendido o nosso convite ainda quando a gente é pequenininho aqui, porque a gente quer crescer muito. E você está dando bons direcionamentos para a gente também. E obrigado também por mostrar essas coisas difíceis que pouca gente tem coragem de dizer. E acho que realmente é necessário escancarar, porque muitas vezes as pessoas ficam fantasiando um mercado que realmente não existe, e é bom botar o pé no chão.
Eu que agradeço, acho que a iniciativa da Liga é maravilhosa, porque eu sempre fui um defensor da desromantização da medicina. A gente também. Apesar de continuar exercendo a medicina com muito romance ainda, né? Com muito amor, assim. Mas eu acho que a gente tem que desromantizar, especialmente para o aluno. O aluno de hoje é diferente do aluno de 20 anos atrás. Uhum. Quando eu entrei na faculdade em 1999, o aluno de hoje é muito diferente, porque eu vi o aluno de 99 e eu vi o aluno de 2019, porque eu dei aula para ele. As perspectivas são outras e tal, então eu acho que essa liga é importante para poder abrir um pouco a cabeça de todo mundo mesmo. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi muito legal, boa noite para vocês e até uma próxima. Até uma próxima. Muito Até obrigada, viu, de mais. coração. Obrigado. E obrigada a quem assistiu, tá bom? Fiquem bem. Tchau, gente. Tchauzinho. Fechamos nosso primeiro evento, nosso primeiro Oi. grande evento. Yes! Beijinho! Obrigado.